Os Grandes Diamantes da Bíblia é um livro para você. É muito bom para os apreciadores da revelação da Palavra de Deus. Esperamos que você leia esse livro e desfrute dele e passe esse livro para outras pessoas. Você vai ver que todo o ambiente à sua volta vai mudar. Senhor Jesus, amém, irmãos? Jesus é Senhor, amém. Irmãos, nós estamos na 7ª semana do Alimento Diário e o título dessa mensagem é o Apóstolo Paulo, né? Irmãos, o que eu toquei nessa semana, o que eu queria compartilhar, depois o André vai falar um pouquinho mais o encargo para nós, eu queria só compartilhar um pouquinho com os irmãos. O apóstolo Paulo, se você for observar na experiência dele, em Atos 15, você percebe, Atos 15 é aquela passagem onde, vocês lembram, né? Ele servia junto com Barnabé. E aí, irmãos, em determinada altura, o João Marcos, que ia junto com eles, era um jovem e estava junto com eles na obra, não aguentou o tranco. Porque, irmãos, as viagens hoje em dia a serviço do Senhor já são bem corridas, né? Os irmãos estão lá na Coreia, nos Estados Unidos, é puxado, é cansativo, né? Então, nem todo mundo aguenta, né? O João Marcos, naquela época, não aguentou também aquela quantidade de viagens. E aí, ele sumiu. Aí depois, irmãos, teve uma desavença. A Bíblia fala em Atos 15 que houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, que foi feia, né? A Bíblia fala assim, foi uma discussão e não foi pequena, quer dizer, deve ter sido uma discussão e tanto, né? Por causa do João Marcos, porque o Barnabé queria que o João Marcos continuasse junto com eles na obra, e o Paulo falou não, ele não aguenta, né? Ele não vai, ele já, da outra vez já decepcionou a gente. Irmãos, então você vê que Paulo, ele era ali naquela situação, podemos dizer que Paulo era mais intolerante do que Barnabé, você concorda com isso? Ele era mais intolerante. Mas irmãos, o Paulo de Atos 15 é um, mas quando você vai para Filemon, o Paulo de Filemon é outro. Senhor Jesus. Hoje, nessa manhã, irmãos, eu acho que a tônica da reunião até agora foi o amor do Senhor, vocês concordam? Vários testemunhos dos irmãos aqui falando sobre o amor do Senhor. Então, irmãos, esse Paulo aqui, esse apóstolo Paulo, esse amado irmão Paulo, ele na Bíblia, irmãos, eu fiquei tocado que podemos ver o crescimento de vida nesse irmão. De novo, em Atos 15, ele discute com Barnabé, quebra o pau com Barnabé. Mas abre a sua Bíblia lá em Filemon. Filemon, irmãos, vocês sabem, foi uma das últimas epístolas que Paulo escreveu. Irmãos, vamos ver como é que Paulo estava aqui? Senhor Jesus. Abre lá no livro de Filemon. Irmãos, olha o Paulo transformado e cheio de amor. Versículo 8. Antes de ler, perdão, deixa eu só dar um pano de fundo para vocês, né? Filemon foi escrito para Filemon, né? O Paulo escreveu para Filemon, e ele estava em cadeias, e em cadeias ele conheceu uma pessoa chamada Onésimo. Onésimo, irmãos, era servo de Filemon. Então, Paulo escreve uma carta para Filemon, para que este Filemon receba este Onésimo, que tinha defraudado o Filemon, tinha roubado o Filemon, irmãos. Mas na prisão com Paulo, o Onésimo se converte ao Senhor. Paulo ganha essa pessoa para o Senhor. Irmãos, olha o coração de Paulo aqui, versículo 8. Pois bem, Filemon 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém,
Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele estava preso. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Amém. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Irmãos, olha como Paulo está transformado aqui. Ele estava falando com uma pessoa que tinha roubado o outro, que tinha defraudado o outro, mas o amor de Paulo era tão grande, pregou o evangelho para esse Onésimo, ele se converteu, agora ele fala: Onésimo, volta para Filemon. Talvez Onésimo falou: Paulo, não posso voltar, ele não vai querer me receber. Aí, irmãos, Paulo com essa carta fala para ele: Filemon, se você receber o Onésimo, você vai estar recebendo o meu próprio coração. Olha que amor, irmãos, não é maravilhoso? Olha o versículo 18: e se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Maravilhoso, né? O amor que Paulo tinha aqui. Irmãos, eu queria só mostrar para vocês, um pouquinho mais para frente, aí em Filemon, versículo 23, ele fala assim: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Quem que vem no 24? Marcos. Irmãos, esse Marcos aqui, que aparece na Epístola ao Filemon, é o mesmo Marcos que lá em Atos 15, Paulo não queria nem mais saber dele. Você está tocando nisso, irmão? O amor que Paulo tinha aqui, você consegue ver o crescimento que Paulo tinha aqui, irmãos? Por quê? Porque ele amava a tal ponto o Onésimo, que era um inútil, mas agora era útil, creu no Senhor, e também, junto com ele, estava o Marcos, que antes ele tinha rejeitado. Oh, irmãos, essa palavra é muito rica, ela é cheia de amor. Então, nós temos visto, o nosso irmão tem falado, nós temos ouvido ele falando direto: não vamos desistir dos jovens, né? Às vezes a gente olha para um jovem e fala: esse aí não tem futuro, esse aí não tem jeito. Irmãos, isso ainda somos nós olhando com as nossas lentes. Vamos olhar com as lentes do Senhor. A lente do Senhor, irmãos, é diferente da nossa lente. A gente põe o nosso óculos para ver melhor, a gente só vê defeito nos outros. Irmãos, quando o Senhor olha para nós, Ele vê o potencial que nós temos, porque o Senhor está dentro de nós. O Onésimo, irmãos, por ele mesmo, sim, talvez não fosse grande coisa, mas agora, a partir do momento que ele creu no Senhor, dentro de Onésimo tinha uma coisa, um tesouro preciosíssimo. E era nesse tesouro que Paulo estava olhando, não é? Ele falava assim: Filemão, recebe Onésimo, porque agora ele é um filho amado. Irmãos, que nós possamos ser transformados também e ver os irmãos dessa forma. O irmão Dong tem falado do amor, um amor, irmãos, que vai além do nosso entendimento. De novo, eu falo para vocês, é fácil a gente amar quem ama a gente. Eu amo você porque você me ama, isso é filéu, amor filéu. Mas, irmãos, amar até quem te persegue, amar até quem joga pedra em você, quem te critica e fala mentiras. Irmãos, o irmão Dong ama os opositores, que jogam pedra nele direto. Aí você vai explicar, como é que ele consegue amar ainda? Como é que ele consegue ter essa disposição? Eu vou dizer para você, irmãos, é pelo Espírito que está dentro dele. Senhor Jesus. Então, irmãos, o amor que está dentro de nós é o amor que vem do próprio Senhor. Gálatas capítulo 1, dá uma olhadinha lá. Gálatas capítulo 1, versículo 4, versículo 3 e 4. Foi o hino que nós acabamos de cantar. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler junto 4? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, o amor do Senhor é tamanho que mesmo eu e você estando nas garras do diabo,
estávamos condenados, irmãos, para ir para o lago de fogo. Esse era o nosso destino. Como pecadores que somos e desobedientes a Deus, nosso destino era o lago de fogo. Mas, irmãos, por causa do seu grande amor com que nos amou, o Senhor, Deus Pai, enviou o Filho para cá, irmãos, para que Ele se entregou. E fala que o próprio Senhor, irmãos, Ele não desistiu. Lembra no Getsemane, ele até, quando viu o sofrimento à frente dele, tudo que ele ia ter que passar, ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, o Senhor viu o tamanho sofrimento dele, ele falou: Pai, se possível, passa de mim. Não é, irmãos? O suor do Senhor, como gotas de sangue. Irmãos, ele estava sofrendo muito ali, muito. Senhor Jesus, né? Mas ainda assim ele disse: mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, se o Senhor não fosse até a cruz por nós, hoje nós não seríamos salvos pela graça, tendo a vida de Deus dentro de nós, e nós não teríamos nenhuma chance, claro, de ser um vencedor e reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Então o Senhor fez tudo, irmãos. Ele se negou ali. Ele falou: não seja como eu quero. Irmãos, talvez ele quisesse: Pai, passa de mim se possível, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor se negou ali, irmãos. Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, como o Pai quer. Irmãos, isso é rico demais. Então ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Quem foi desarraigado pelo Senhor aqui, diga amém, bem forte. Graças ao Senhor, fomos desarraigados, né? E agora, irmão, se você desarraiga uma planta, você tem que arraigar ela em outro lugar, não é? Você desarraiga de um lugar, o que você faz com a planta? Irmã Júlia, você desarraiga uma planta do lugar, você tem que plantar ela em outro lugar, não é? Irmãos, nós fomos desarraigados desse mundo perverso e fomos arraigados onde? Vou mostrar no Senhor, é isso aí. Efésios capítulo 3, abre lá em Efésios capítulo 3. Senhor Jesus, versículo 17, irmãos, vamos ler o 3,17. E assim, baixaram? Efésios 3,17. Vamos ver onde é que nós estamos arraigados agora, amém? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, amém. Hoje foi falado do amor, irmãos. A gente não consegue amar, na verdade. Nosso amor é limitado. De novo, eu amo quem me ama, eu gosto de quem gosta de mim. Se a pessoa não gosta de mim, eu não quero nem saber dela. Mas o amor de Deus, irmãos, é muito mais elevado. Ele ama até inimigo. Eu creio que o Filemão recebeu o Onésimo. Você crê nisso? E deve ter recebido muito bem, né? Porque, puxa, agora é um irmão amado, né? Eu vou receber ele, né? Mas ele me defraudou. Não, agora o amor, irmãos, cobriu multidão de pecados. Estava tudo bem, porque o Senhor é maravilhoso, irmãos. Então nós fomos arraigados nele, amém? Isso é muito importante, né, irmãos? Agora, por favor, leia o 16, Efésios 3,16, o versículo anterior. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Irmãos, eu quero só fazer um parênteses aqui. Nós também falamos isso para os jovens. Naquela pesquisa que foi feita, algo muito bom que os irmãos fizeram, antes de ir para a conferência, foi fazer uma pesquisa, para ver entre os jovens o que está pegando. Ou seja, qual que é o teu problema? O que impede você de servir ao Senhor, ou de se consagrar ao Senhor? Quem é o Senhor para você? E coisas assim. Então, irmãos, naquela pesquisa a gente conseguiu ver várias situações. Uma delas, a mais frequente, é a inconstância. Ou seja, hoje eu estou bem com o Senhor, amanhã eu estou mal. Depois eu estou bem, eu estou mal. Eu estou bem, eu estou mal. Irmãos, eu queria perguntar para você, às vezes também essa não é a sua experiência? Você está bem com o Senhor, está tudo bem, você está vivendo a vida da igreja, desfrutando com os irmãos, o amor, edificando, servindo, pregando o evangelho. Aí depois na semana seguinte, você está lá embaixo. Você não tem força para fazer as coisas do Senhor, servir o Senhor. Falta ânimo, falta vontade. Irmãos,
Olha o que Paulo fala aqui, ó. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Mediante quem? Mediante a sua força de vontade? Mediante a sua disposição? Não, mediante o que, irmãos? Fala bem alto para mim. Mediante o seu Espírito no homem interior. Senhor. Irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: nós, eu e você, queremos ser fortalecidos no homem interior. Agora, não se esforce para fazer essas coisas. Eu queria repetir para vocês uma frase muito rica que o nosso irmão Dong falou recentemente. Foi assim: não se esforce por ser um ministro da nova aliança. A gente quer ser ministro da nova aliança, a gente quer servir o Senhor, mas irmãos, na nossa inconstância, a gente normalmente não tem força para ser um ministro da nova aliança. A gente quer, como Paulo fala, eu tenho prazer na lei de Deus, eu quero cumprir a lei de Deus, mas eu não tenho força. E é verdade, nós não temos força. Então, irmãos, não se esforce para ser um ministro da nova aliança. Nós temos que nos esforçar, irmãos, guarda essa palavra, de tudo que eu falei até agora. Nós temos que nos esforçar para invocar o nome do Senhor. Nós temos que esforçar a nossa boca para falar: ó Senhor Jesus. Força a tua boca agora, irmãos, agora mesmo. Ó Senhor Jesus. Você que ainda não forçou a sua boca, eu te peço encarecidamente, força a tua boca agora e fala: ó Senhor Jesus. É aí que está, irmãos, a nossa força. É aí que está o poder que vem do Espírito. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando a gente faz isso, a gente vai estar na esfera do Espírito. E se eu e você estivermos na esfera do Espírito, irmãos, o que vai ser manifesto? O amor. Aí, irmãos, manter os irmãos reunindo, cuidar dos irmãos que já se reúnem, não vai ser um fardo, vai ser gostoso de fazer. Se você estiver nessa esfera do Espírito, o amor vai levar você a buscar os irmãos que estão afastados, que estão com os joelhos trôpegos, que estão enfraquecidos por algum motivo. Irmãos, na esfera do amor, nós vamos pregar o Evangelho como foi feito ontem no Desperta Geração, porque nós amamos as pessoas, queremos levar o Evangelho da graça e do reino para elas. Jesus é o Senhor. Irmãos, e nessa esfera de amor também é que nós vamos apacentar todos os filhos de Deus. Aqueles que ainda não sabem invocar o nome do Senhor, nós vamos invocar o nome do Senhor com eles. Irmãos, tudo feito na esfera do amor, tudo feito porque nós estamos no Espírito, e nós estamos no Espírito, irmãos, porque nós temos de novo que forçar a nossa boca. Lembra essa palavra por toda essa sua semana. Por favor, se lembre dessa palavra, ok? Vamos fazer um trato entre nós. Vamos nos lembrar de forçar a nossa boca. Vamos forçar a nossa boca. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, graças a Deus pela vida da igreja, irmãos. Deus cuida de nós e provê irmãos para cuidar de nós, para que nós possamos crescer em vida, né? Por favor, vamos ler Efésios, vamos ler e desfrutar de Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Que tal se vocês ficassem de pé, por favor? Vamos desfrutar desse versículo, Efésios 4, 11 e 12. Amém, irmãos. Desculpe tomar mais um pouco de tempo de vocês, mas pretendo terminar rapidinho para passar o encargo da semana, né? Eu sei que muita gente vai querer almoçar, um almoço especial, né? Amém? Mas, tem almoço aqui também, tá? Não esquece não, tem almoço aí. Então, essa semana, nós tivemos, né, a conferência de jovens, que foi para a região 8A, compareceram mais de 15 igrejas participando. Foi um evento assim compartilhado, né, com os irmãos também de outras
igrejas, tal, jovens. Eu acho que não, com certeza foi bastante positivo. Mas isso é apenas um pontapé inicial, né, Marquinhos? Vamos fazer mais isso para nos integrar mais à região 8A. Antes fazíamos para a Igreja de São Paulo. Agora, nossa esfera aumentou. É para a região 8A. Engloba Baixada Santista, Vale do Paraíba, região Sorocabana, região Regis Bittencourt, também do Vale do Ribeira. Amém? Senhor Jesus. Também ontem nós tivemos na Zona Leste, no nosso local 5, Desperta Geração. Graças ao Senhor, o clima foi muito bom, ambiente espetacular. Os irmãos saíram para pregar o evangelho, né, Zacarias? Eu voltei muito alegre, muito em paz, né? Ó Senhor Jesus, também vamos fazer mais isso, para mostrar quem nós somos, né? Todos vestindo aquela camiseta lá, se mostrou para as pessoas que nós viemos para que elas possam ganhar o Evangelho do Reino e crescer em vida juntamente conosco. E sem falar de que várias casas foram abertas. Agora deixamos os irmãos da Zona Leste muito serviço. Tem cada casa realmente abertas mesmo, querendo que a gente volte lá, na verdade. Tem um irmão que ele é lá de Sumaré, o irmão Eudes, vocês conhecem, né, que era de Guaianazes. Eudes, rapaz, visitou 2 casas, 2 famílias, tão sedenta pela palavra do Senhor, que Eudes, ele se prontificou, vir toda semana lá de Sumaré para apacentar essa família aí. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nós precisamos internamente crescer em número também. Amém? Nossos contatos com pastores são muito cordiais, eles se simpatizam conosco. Tem muitos bucafés que têm bastante acolhimento aos nossos irmãos amados e outros grupos cristãos. Entretanto, eles têm o objetivo deles, eles têm os interesses deles, não é? E nós precisamos aumentar de número. Amém? Então, o que é aumentar de número? É simplesmente você passar a vida que você tem para outros. Só que, irmãos, a vida só se propaga quando está em alta temperatura. Você entendeu o que eu disse? A vida só se propaga quando está em alta temperatura. E o que é essa alta temperatura? É mais fogo. E o que é fogo para nós? É mais o Espírito. Amém? Então, tudo que formos fazer, irmãos, temos que estar cheio do Espírito. Nosso Espírito tem que estar queimando. Assim a vida passa para os outros. Se a gente for meio tímido assim e tal, né, fica na esfera da mente, tal, isso não vamos passar a vida, vamos passar só conhecimento. Precisamos estar no Espírito, invocando o nome do Senhor. Rapaz, no Espírito, queimando, até irmãos coreanos, alguns que têm dificuldade de falar português, ele passa a vida. Já temos testemunho disso. É certeza absoluta. Você está cheio do Espírito, você passa a vida para os outros. Amém? Precisamos disso, né? Ó Senhor Jesus. E essa semana foi principalmente falado sobre Efésios capítulo 4, 11 e 12, que mostra para nós que na vida da igreja, esse ambiente maravilhoso, não é simplesmente para nós vivermos nesse ambiente. Deus tem um propósito. Gálatas, o tema de Gálatas? Gálatas é plena filiação. Chegarmos até plena filiação. E para isso o Senhor nos deu um ambiente saudável para crescimento, que é a vida da igreja. Não pensa que você vai reunir sempre na vida da igreja desse jeito. Deus quer que você cresça. Deus não quer poucos irmãos ali crescendo. Deus quer todos crescendo. Deus quer todos
todos serem como Onésimos, todos úteis ao Senhor. Esse é o coração de Deus. Se nosso coração é pequeno, dizendo, poucos irmãos estão se entregando ao Senhor, tá bom. Não tá bom para Deus. Então essa mensagem é para encorajar os irmãos a gente prosseguir. Amém? De mestres, de pastores, precisam ir para o evangelista. De evangelista, procurar ser profeta. E de profeta até apóstolos. Na vida da igreja tem sim um plano de carreira. Não é só lá fora das empresas tem plano de carreira. Na vida da igreja tem plano de carreira. Amém? Você está na vida da igreja é para crescer. Primeiro você desfruta dos irmãos, desfruta das reuniões, desfruta da palavra, desfruta da comunhão com os santos, mas aos poucos você vai crescendo. Na medida que você cresce, o Senhor vai te dando incumbência. O Senhor vai te dando comissão. O que é apóstolo? Apóstolo significa enviado. Quando aumenta a sua vida, aumenta também a exigência de Deus, ou seja, Deus dá para você mais uma comissão. Amém? E você então, o alimento diário diz que você chega ao posto a uma função de diáconos. Depois cresce mais a função de presbíteros. Então não para. Na vida também nós temos irmãs que são diaconisas. Amém, irmãs? Todos nós, irmãos e irmãs, devemos almejar crescimento. Oh, Senhor Jesus. Não fique olhando para os outros, não fique julgando os outros, não fique culpando os outros pela sua situação. Não tem isso, irmão. Você que tem que crescer. Eu que tenho que crescer na vida da igreja. Oh, Senhor, todos têm que crescer. Senhor Jesus, né? Então, esse recado tem que passar para os irmãos. Nós estamos na vida da igreja, nós temos um propósito, nós temos o objetivo de crescer, ser maduros. E quando estamos maduros, o Senhor nos usa. Em Mateus 25, no parábola de talentos, o Senhor não fala, não fala para aqueles servos de 5 talentos, que foi negociar imediatamente os talentos e ganharam outros 5. O que o Senhor disse para eles? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito que te colocarei. Esse princípio não é para aquele dia, quando o Senhor vier acertar as contas conosco. É hoje que está acontecendo isso. Se você for fiel pouco hoje na vida da igreja, o Senhor vai te colocar mais coisas. Amém? Se você for fiel de cuidar de uma família, o Senhor vai te dar mais famílias para cuidar. Amém? Então, irmãos, é verdade, nós estamos crescendo. A vida da igreja é para a gente ir crescendo, nunca parar. A vida da igreja não é estática, a vida da igreja é dinâmica. A vida é dinâmica, a vida é em movimento. Senhor Jesus, queria que os irmãos saíssem daqui bem claros, né? O apóstolo, né, é uma função que vem de uma comissão. Quanto mais você é usado pelo Senhor, mais Deus vai te encarregar coisas para fazer. E assim, irmãos, você começa desfrutando da vida da igreja, aí você atinge certa maturidade, o Senhor coloca você como diáconos e depois como presbíteros, e também não para por aí, eu sou presbítero da igreja, então já atingi meu objetivo. Você está contente, você está satisfeito, mas Deus não está. Tem que prosseguir. Amém? Um dia o Senhor coloca a oportunidade para você visitar uma igreja vizinha. Não é verdade? E aí você lá desempenha a sua função. E aí, nesse caso, você está aperfeiçoando seu dom de apóstolo. Amém? E outra coisa muito importante, apóstolo, né? Um pré-requisito para apostolado é negar a vida da alma. Não fazer do que você quer,
você está sempre na comunhão com o Senhor, vê o que Ele quer. Amém? Então, apóstolo, como Paulo, né? Não é chamado por homens, ele não foi indicado por homens, nem por meio de homens, não foi assim uma votação, vamos votar hoje, o irmão fulano de tal, se ele vai ser apóstolo ou não, tá, vamos, não é assim, é da parte de Deus. Deus é quem nos chama. Ontem nós saímos na Desperta Geração, pregamos o Evangelho, todos aqueles, até aqui, olha, ontem, surpreendentemente, boa parte é jovens adolescentes. Aqueles pequenininhos, irmãozinhos, irmãzinhas, elas foram enviadas, exerceram função de apóstolo naquele momento. Senhor Jesus, é tremendo isso, não é? Poxa, pequena idade, mas já está servindo o Senhor. Imagine, talvez vocês não fiquem contentes, mas Deus lá no céu está batendo palmas. Nós precisamos acompanhar isso, irmãos. Nossos jovens, né? A nossa próxima geração, precisa acompanhar, principalmente pregar o Evangelho. A função do apóstolo é pregar o Evangelho. Segundo, suprir vida. Amém? E para isso, também aprender a negar-se a si mesmo. Não faça nada do seu próprio querer, sempre consultando o Senhor. Você até às vezes, irmão, se consulta, às vezes você tem uma resposta na ponta da língua. Mas mesmo assim, você tem que invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, o que eu respondo para o irmão? Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, aleluia, temos uma carreira. Paulo fala assim, né? Completei a carreira. Não é fácil, você está na vida da igreja, existe uma carreira. Vamos cumprir essa carreira? Positivamente? Nada de choramingar. Amém? Vamos levantar a cabeça. Vamos em frente coletivamente, junto com os irmãos, em coordenação. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, muito doce, irmãos, o testemunho das irmãs. Muito obrigado. A gente poder ouvir, né? Palavras de encorajamento. Irmãos, aqui esse hino tem referências bíblicas. Esse hino ele foi inspirado totalmente na palavra de Deus, assim como os outros também. Mas aqui um dos textos, né? Se você pegar o hino, você vai ver que logo depois do título tem várias referências bíblicas. Mateus 26, 6 a 13, Marcos 14, 3 a 9, Lucas 7, 36 a 50 e João 12, 1 a 8. Então, eu queria ler com vocês uma só dessas referências. É Lucas 7. De 36 a 50. Olha que interessante, irmãos. Convidou Jesus, né? Um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Em outro texto diz que esse fariseu era leproso.
Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém, irmãos? Essa é a porção que o Senhor tem para nós. Na verdade, a cada dia nós podemos nos derramar diante do Senhor. E temos que aproveitar as reuniões da igreja para fazermos isso. Cada reunião, nos derramar diante do Senhor. O Senhor vai dizer para nós: vai-te em paz. Perdoados, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Irmãos, eu amo muito o Senhor, porque Ele tem me perdoado muito. E eu penso que essa é a história de cada um de nós aqui. Jesus é o Senhor. Os Grandes Diamantes da Bíblia é um livro para você. É muito bom para os apreciadores da revelação da Palavra de Deus. Esperamos que você leia esse livro e desfrute dele e passe esse livro para outras pessoas. Você vai ver que todo o ambiente à sua volta vai mudar.